Olá, boa noite. Estão-me a conseguir ver e ouvir bem aí desse lado? Podem colocar no chat, se faz favor. Muito bem. Estou a ver que sim, que estão-me a conseguir ouvir bem e que estão muito bem dispostos e que estão prontos então para aprender mais qualquer coisa ou então para consagrar mais ainda o vosso conhecimento. Muito bem, estive aqui um bocadinho à espera que se juntassem mais pessoas, entretanto foram-se juntando, mas vamos então dar início. Vou começar por me apresentar, para quem não me conhece. O meu nome é Natália Costa, eu sou nutricionista. Sou então a mais recente aquisição da LR, aqui para a parte Body Mission, da parte de emagrecimento. Vou-vos dar então esta formação em nutrição, para que vocês de alguma forma melhorem a vossa saúde física, mas também a vossa saúde financeira. Então, no dia de hoje, na nossa formação, vamos falar sobre um estilo de vida saudável e como é que o programa Body Mission pode ajudar as pessoas a alcançarem um estilo de vida saudável que, no fundo, é tudo aquilo que nós queremos, não é? É ser um bocadinho mais saudáveis e sentirmos bem na nossa pele. Isso também é muito importante. Então, sem mais demoras, vamos perceber porque é que engordamos, quais são as razões pelas quais realmente acabamos por ganhar mais peso, porque é que nós temos aqueles quilinhos a mais. Isto é uma questão muito simples, é uma questão de balança, não é? Como nós vemos aqui nestas balanças, nós temos que ter ou os pratos na horizontal, os dois alinhados, para que possamos manter o nosso peso, ou então, se temos de um lado os alimentos que mais engordam, portanto, se ingerimos mais calorias do que aquelas que gastamos, acabamos por ter esta balança desequilibrada e aumentar de peso. Portanto, é isso mesmo. O peso corresponde a um balanço entre a quantidade de energia que ingerimos, portanto, a energia é a que está presente nos alimentos. Os alimentos que têm maior valor energético são os alimentos que têm mais gorduras, mais açúcares e realmente a quantidade de energia que gastamos, porque também temos de ter sempre em linha de conta como é que é a nossa atividade física diária. Por exemplo, somos pessoas que estamos sempre sentados à frente de um computador, ou se, por exemplo, somos pessoas que somos muito ativas, vamos pôr o carteiro que vos entrega cartas em casa, anda sempre constantemente a caminhar de um lado para o outro, portanto, esse tem uma maior necessidade, porque realmente é aquela chamada metabolismo basal. Eu vou-vos explicar muito simplesmente. Nós precisamos de calorias ao longo do dia para podermos ter as nossas atividades, desde o caminhar, ao respirar, a digestão, todas as funções do organismo. Isso chama-se metabolismo basal. Uns têm um metabolismo basal mais alto, por isso é que eles também têm mais dificuldades em engordar, o seu metabolismo é mais acelerado. Outros têm um metabolismo basal mais baixo, têm mais dificuldades em emagrecer e vão, consequentemente, sempre ganhando peso. E não é mais do que fazermos aqui as contas e perceber, ok, se o meu metabolismo é mais baixo, então eu tenho que ingerir menos calorias ao longo do dia. Se o meu metabolismo é muito alto, então posso-me dar ao luxo de conseguir consumir mais calorias porque não vão afetar o meu peso. Portanto, é a desproporção entre a energia consumida e, no fundo, a energia despendida. A qualidade e a quantidade dos alimentos também é levada em linha de conta, porque além de falarmos, por exemplo, como eu já disse anteriormente, de alimentos que são mais processados, têm mais gorduras ou têm mais açúcares, depois também as quantidades. Se ingerimos, por exemplo, grandes quantidades de pão, o pão por si só não é um vilão, mas se comermos muito pão ao longo do dia, a quantidade de pão que é exagerada vai acabar por nos fazer mais calorias e, consequentemente, vamos engordar. Nota para isto. Há muitas pessoas que dizem assim: ai, mas eu tenho peso a mais porque o meu pai também tinha. Ou eu tenho peso a mais porque tomo medicamentos que me fazem engordar. Ou eu tenho peso a mais porque tenho um problema da tiroide. Apenas 5 a 10% das razões pelas quais aumentamos o peso, e mesmo assim podem perfeitamente ser revertidas, é pura e simplesmente a responsabilidade desses fatores, quer sejam endócrinos, que são as hormonais, genéticas, que é aquilo que nós herdamos dos nossos pais, ou a toma de diferentes medicamentos. Portanto, estas são as razões principais por que engordamos. E quais são os erros mais comuns que nós praticamos diariamente? Primeiro do quais é realmente
que fazemos um pequeno fracionamento alimentar, isto é, ingerimos apenas 2 refeições por dia. Nessas 2 refeições vamos pôr almoço e jantar, vamos comer grandes quantidades de comida, não é? Portanto, temos fome, portanto precisamos de comer. E então fazemos também com que haja um maior aporte calórico naquelas 2 refeições que deve ser distribuído ao longo do dia. Ou então passamos a vida a petiscar qualquer coisa, a comer um chocolatinho, a comer umas bolachinhas, umas batatinhas fritas, uns frutos secos. Estamos constantemente a petiscar e isso também faz com que percamos completamente a noção do que é a fome e do que é a saciedade. Engordamos também porque não tomamos um bom pequeno almoço. É importante o pequeno almoço. E agora há um bocadinho esta moda do jejum intermitente, mas que está-se a ver que não dá resultados. Tenho a certeza que muitos de vós desse lado já experimentaram fazer o chamado jejum intermitente e não tiveram resultados, porque o que realmente está provado pela literatura, pela parte científica, é que continua a ser vantajoso comer várias vezes ao longo do dia. E fazer então o pequeno almoço, que é a refeição mais importante, porque passamos cerca de 10 a 12 horas sem consumir nenhum alimento, o nosso corpo precisa de energia para começar o dia. E o pequeno almoço também pode ser uma escolha inteligente ou menos inteligente. Muitas pessoas saem de casa sem tomar o pequeno almoço, vão à pastelaria mais próxima, bebem um sumo, comem um folhado, comem um croissant, comem realmente um bolo qualquer, e isso não é minimamente adequado à parte nutricional que nós mais precisamos. Por exemplo, trocar esse tipo de refrigerante ou esse tipo de bolo folhado por uma taça de cereais com iogurte, com fruta, ou mesmo um pequeno pão, também não tem qualquer tipo de problema. Engordamos porque também não fazemos as escolhas mais inteligentes. Em vez de comermos um bacalhau com natas, devemos comer um bacalhau com couves, como está aí escrito. É certo que não é tão agradável, mas esses bacalhaus com natas devem ser só consumidos em dias especiais, em dias de festa, e geralmente comer então mais hortícolas, mais legumes, quer seja crus, quer seja salteados, com pouco azeite, mas preferir então as saladas e os legumes com carne, com peixe, com ovos, com alguma proteína vegetal, é sempre uma escolha mais acertada. Engordamos também porque não comemos fruta, que é muito importante, que são fontes de vitaminas e sais minerais, além da fibra, ou então comemos fruta a mais. Às vezes as pessoas não comem qualquer tipo de fruta e há outras que enchem-se de laranjas. Agora, na altura delas, então, tu que comeu à meia da manhã? Comi 3 laranjas, que é um exagero, não é? Portanto, porque a fruta também tem açúcar, um açúcar saudável, mas por causa disso mesmo, se for em excesso, também acaba por ser prejudicial para quem quer perder peso ou para quem quer controlar o peso. De final da linha, o mais importante é sempre haver planeamento. Planeamos as nossas refeições, planeamos as nossas compras e aquilo que é mais fácil para nós, como é que funciona melhor. E não qualquer coisa que está no congelador, uma coisa embalada, uma lasanha, uma pizza, uma coisa desse género que é muito rápida, mas que no fundo não nos vai trazer saúde nenhuma, só nos vai então até trazer peso a mais. O planeamento é muito importante. Eu costumo dizer que às vezes basta nos sentarmos à sexta-feira e fazermos um plano alimentar para a semana. Agora bem, amanhã vou às compras, é sábado, o que é que eu preciso? Para fazer sopa, para fazer a carne, para fazer o peixe, para ter tudo organizado para durante a semana já saber perfeitamente o que é que eu vou cozinhar. Isto é a melhor estratégia. Então, e muito bem, como é que nós podemos reconhecer? Já mostrei algumas vezes esta tabela, mas acho que é a ferramenta mais importante para que vocês possam identificar quem está à vossa frente precisa ou não de perder peso, que é a tabela do índice de massa corporal, em que relaciona, por um lado, a altura e por outro, o peso. E vamos aqui olhar para um exemplo. Vamos aqui pensar na estatura média da mulher portuguesa, que é ali entre 1,60 m e 1,65 m. Vamos olhar aqui para 1,60 m. Portanto, uma senhora que tem 1,60 m e que tem cerca de 65 quilos. Portanto, ela já está na chamada barra roxa, que é o excesso de peso. Portanto, ela já está a pesar mais do que aquilo que deve. E se ela passar, por exemplo, para os 80 quilos, já está na obesidade. Esta tabela vai-nos dizer diretamente se aquela pessoa que está à nossa frente precisa ou não de perder peso. É muito rápido identificar, é muito rápido explicar também à outra pessoa e a pessoa vai perceber rapidamente que precisa ou não de perder peso, quais são as necessidades que ela precisa. E usar esta tabela quando vão apresentar o programa Body Mission é crucial, ok? Peço desculpa por terem tocado aqui à porta, mas vamos avançar.
Portanto, desde que as pessoas que tenham excesso de peso, ali na parte roxa, obesidade, ou uma super obesidade, que isso raramente vos vai aparecer, são realmente aquelas pessoas que necessitam de perder peso, precisam do programa Body Mission. Mas também podem perfeitamente, as pessoas que têm um peso normal e querem manter esse mesmo peso normal, usarem o programa Body Mission, substituindo, por exemplo, uma refeição ao longo do dia, substituindo o jantar, substituindo o pequeno almoço, podem perfeitamente usar aqui este programa Body Mission. Ele é realmente mais adaptado para as pessoas que têm excesso de peso ou têm obesidade, mas as pessoas que querem manter o peso normal também podem perfeitamente usar este programa Body Mission. Depois, então, podemos aqui também dar outro miminho às pessoas, que é arranjarmos uma tabela de medições para a pessoa se entusiasmar com os seus próprios feitos, não é? Como é que ela tem evoluído na dieta. Portanto, a pessoa deve sempre pesar, eu já estou farta de dizer isto, mas acho que não quero mais dizê-lo, à mesma hora, no mesmo dia, por exemplo, se for ao sábado, será sempre ao sábado de manhã, pesa-se e registra. Você deve estar com o mínimo de roupa possível, portanto, o mais levezinha possível a nível de roupa, pesa-se no início e registra o seu peso. Depois agarra numa fita métrica e vai também se medir. Vai medir a zona aqui do peito, apanhando sempre os maiores perímetros do peito, a zona da cintura, a zona aqui à volta do umbigo e a zona dos glúteos ou da anca, né? Portanto, a maior zona da anca. Depois, também, se quiser ser um bocadinho mais ao pormenor, pode perfeitamente fazer também medições no braço, nas coxas e realmente ir aqui acompanhando a sua evolução. O programa Body Mission é composto por 3 blocos. 3 blocos, então, que são os nossos batidos LR Figo Active, em que temos, então, os batidos, os nossos substitutos de refeição, os batidos, as sopas, os cereais. Depois também temos a linha da suplementação, com a nossa proteína, com o ProBalance e com o nosso chá herbal, e também podem usufruir de um acompanhamento online. E há aqui agora algumas novidades que vos vou apresentar, razão pela qual hoje também estamos aqui a dar esta formação, que é uma ferramenta extra de trabalho que vocês podem usar, mas já vamos ver um bocadinho mais à frente. Este plano Body Mission tem que ser sempre um plano adaptado, porque as pessoas têm necessidades diferentes, são pessoas diferentes, e nós temos que olhar para a pessoa que está à nossa frente e com as ferramentas que nós também possuímos, que a LR vos fornece, e perceber qual será aquele plano mais adaptado para cada uma das pessoas. Desde logo, podemos falar sobre o pequeno almoço, a importância do pequeno almoço que eu falei anteriormente, que é iniciar o nosso dia com um pequeno almoço cheio de nutrientes para termos energia certa. E aqui temos realmente a presença dos nossos cereais Figo Active, que podem e devem ser implementados no plano Body Mission. Depois fui aqui também preencher recentemente uma lacuna que existia. Ainda ontem, vou-vos contar este caso, eu vou falar da concorrência. Mas é sempre bom sabermos isto e sabemos também um bocadinho o que é que nós temos de diferente da concorrência, não é? O que acontece é que, efetivamente, ontem na consulta veio uma senhora que tinha perdido, ainda não me lembro se foram 10 quilos com a concorrência, que eu não vou dizer o nome, vocês é de lá já estão a perceber quem é, mas não conseguiu depois manter aquele sucesso, porque o mais importante é que as pessoas consigam perder peso, mas consigam depois também manter essa mesma perda de peso. Porque depois vão passar a palavra aos outros e vão dizer, olha, na LR eles são muito profissionais, eu consegui ter um acompanhamento, as pessoas conseguiram me ajudar, eu consegui chegar lá e consegui manter o peso, que é o mais importante no final. Não é fazer aquele efeito ioiô. Agora vou perder 10 quilos, depois vou ganhar mais 12, depois vou perder mais 13, depois vou ganhar mais 15, e isso não é bom, e a pessoa acaba por até descredibilizar o próprio produto. E, como tal, para ter essa ajuda, eu desenhei, juntamente com a LR, alguns planos alimentares que vocês podem ter acesso nas horas de downloads, que depois já vamos vê-los aqui um bocadinho mais em pormenor à frente, onde também eu coloquei algumas sugestões de pequenos snacks ao longo do dia. Porque nós não podemos, única e exclusivamente, e há que concordar nisto, fazermos apenas um pequeno almoço com os cereais, um almoço de batido e um jantar de sopa. Está feito. Aguentamos isto quê? Uma semana? 2 no máximo, mas depois vai tudo, desculpem a expressão, à viola, porque as pessoas não têm paciência para a nossa, para comer batidos e sopas e cereais,
e sempre a mesma coisa, não é? Portanto, aqui é importante nós falarmos, olha, ok, você gosta de mastigar, gosta de comer um prato de carne ou um prato de peixe, então temos o nosso pequeno almoço, temos pequenos snacks ao longo do dia e depois temos aqui algumas sugestões para o seu almoço, com carne, com peixe, fazer uma alimentação variada. E depois também falarmos sobre os substitutos de refeição e como é que eles podem ser importantes e quais são as mais-valias que eles têm, que já vamos voltar a ver um bocadinho mais à frente, para que a pessoa possa incorporar no seu dia-a-dia e que consiga perder peso de uma forma saudável e sustentada, que é o mais importante. Portanto, vamos aqui descobrir quais são essas novidades já a seguir. Falando de substitutos de refeição, já falámos anteriormente, mas é muito importante falarmos sobre isto, porque isto é uma ótima forma de se apresentarem, de perceberem das coisas quando estão a explicar a alguém este programa Body Mission. Nós, depois falarmos num substituto de refeição, tem que ter certas premissas. Eu não posso chegar ali à minha liquidificadora e colocar lá dentro leite, uma banana, um bocadinho de aveia e um bocadinho de linhaça e pronto, está feito um batido de substituto de refeição. Aquilo vai-me substituir o meu almoço. Não é assim. Tem que ter certas regras. Portanto, eu tenho que saber quando vou ingerir aquele batido ou aquela sopa ou aqueles cereais, eu estou a comer todos os nutrientes que necessito, a nível de vitaminas, a nível de sais minerais, a nível da proteína, que vão fazer com que eu perca peso, senhora, mas que seja de uma forma saudável. Então, o substituto de refeição, para ser aclamado como tal, tem que, então, conter 12 vitaminas e 10 sais minerais e cada porção tem que ter cerca de 200 calorias, um bocadinho mais que 200 calorias, e tem que também conter 21 gramas de proteína. Portanto, estas premissas são todas muito importantes, como falamos em substitutos de refeição. Vocês podem ir ao mercado e podem ir até ali ao Pingo Doce ou ao Continente e têm lá também à venda substitutos de refeição, mas não vão acabar por respeitar todas estas premissas, além da própria qualidade do produto, já vamos falar um bocadinho mais à frente, também ser uma referência quando estamos a ingerir algo. Se nós vamos comer algo, nós queremos que esse alimento seja com qualidade, que tenha uma certificação, que seja algo que seja feito de uma forma segura para eu me alimentar, não é? Não que seja feito de uma forma despreocupada ou sem qualquer tipo de controle. E nós na LR temos realmente também esse compromisso com o consumidor, que está realmente a consumir um produto que é de qualidade. Os cereais, começando pelo nosso pequeno almoço super forte, cheio de boost e de energia, são feitos então com aveia, que são uma fonte energética, a aveia, 18% destes cereais, portanto, 18% do conteúdo que está nesta lata é aveia, arroz integral e farinha de linhaça, que é uma forma também de darmos mais ômega 3 ao nosso pequeno almoço, uma gordura saudável, e depois temos então as framboesas desidratadas, as nozes, as pepitas de chocolate, que vão também acabar por dar um sabor mais agradável. As fibras que contém este suplemento, portanto, estes cereais, são provenientes das cascas de psyllium, que têm, essas cascas têm a capacidade de ter muita fibra, vai ajudar a sentirmos mais saciedade e também vai ajudar no nosso trânsito intestinal. E depois a proteína, as tais 21 gramas de proteína que eu falei, que todos os nossos suplementos têm, são de origem vegetal, são veganos, que temos então a ervilha, a fava e a soja. Para adoçar, não contém açúcar este produto, portanto, ele é adoçado naturalmente com a stevia, que é uma planta que tem a capacidade de dar o poder doce aos nossos cereais, não tem intensificador de sabores, que muitas das vezes vocês bebem, por exemplo, um sumo de fruta, que pensam que é muito saudável, mas que colocam lá dentro intensificadores de sabor para quando vocês beberem sentirem bem aquele sabor. Imaginemos a maçã e pensam que aquilo tem muita maçã, mas não, só tem intensificadores, o que são prejudiciais para a nossa saúde. Não contém óleo de palma e também não contém corantes artificiais. Estes produtos são sem lactose, portanto, quem é intolerante à lactose pode consumi-lo perfeitamente, não há qualquer tipo de problema. Em vez de usar leite de vaca ou iogurte, usa a bebida de soja. Os nossos batidos, os nossos 5 batidos bem saborosos, que certeza que vocês já provaram desse lado, têm as mesmas características. Mais uma vez temos 21 gramas de proteína, mais uma vez temos a fibra do psyllium, mais uma vez temos as proteínas veganas de fava, soja e ervilha.
adoçado com stevia e também não tem glúten nem lactose. Estes produtos também não têm glúten para as pessoas que querem consumir produtos sem glúten. Os cereais, voltando aqui atrás, contêm glúten, porque temos aqui na sua composição a aveia, e só por essa razão pela qual não conseguimos dizer que é livre de glúten. Depois, além dos nossos batidos, temos as nossas sopas, que também são substitutos de refeição, e é a mesmíssima coisa. 21 gramas de proteína, 200 e pouco calorias por porção, e temos então também as mesmas fibras alimentares com a casca do psílio, proteínas veganas, sem glúten e sem lactose. Muito bem, então agora vamos fazer aqui umas contas muito simples. Se nós tivermos os cereais, o batido e a sopa, se juntarmos estes três, vamos ter à roda de 700 calorias. Ok? São 700 calorias. Ora, geralmente nós necessitamos de ingerir 1800 calorias, 2200 calorias. Estes valores variam conforme é uma mulher ou um homem. O homem consome mais calorias que a mulher, porque tem mais massa magra que a mulher, é diferente. Portanto, entre 1800 e 2200. Qual é as contas que nós temos que fazer, ou explicar às pessoas, vocês não têm que fazer, porque têm aqui até o trabalho já feito, já vos vou ver aqui um bocadinho mais à frente. É que se eu preciso de 1800 calorias para respirar, para mexer, para trabalhar, para pensar, para tudo, se eu ingerir 1500, ok? O que é que vai acontecer? Temos aqui um déficit de 300 calorias. E estas 300 têm que vir de algum lado. O nosso corpo vai buscar 300 calorias todos os dias para gastar para o metabolismo. Não sei se me fiz entender, se alguém tiver dúvidas ou quiser que eu explique novamente, podem colocar no chat que eu explico. Ora, este plano que nós temos aqui vai de 1300 a 1500 calorias diárias. Portanto, é perfeitamente seguro para todas as pessoas o poderem fazer, respeitando então esta premissa que vai haver sempre um déficit entre aquilo que ingerem e aquilo que gastam. E esta balança, que estava pendida, como vocês viram no início, com o hambúrguer para cima e a maçã para baixo, vai se inverter. Portanto, por assim dizer, vamos começar a perder peso e todo aquele peso que nós tínhamos armazenado vai começar a ser gasto, de uma forma muito simples. E é isto que acontece no emagrecimento. Nós, então, o que é que fizemos agora neste caso? Antes de passarmos a essa parte, rapidamente, vocês já sabem isto, a preparação é muito prática, não é? Portanto, são 3 colheres medidas de batido para 300 ml de leite magro ou de bebida de soja, para fazermos então o nosso batido de substituto de refeição, 7 colheres de sopa para 350 ml de água quente para fazermos a nossa sopa e 6 colheres de sopa para uma taça com um iogurte magro ou com 300 ml de leite magro ou bebida de soja. Portanto, isto é a forma de fazer, que é uma forma bastante prática e bastante fácil e pode até ser transportada para todo o lado. Outro snack aqui muito importante é as nossas barrinhas da Figo Active, porque em vez de irmos comer um croissant à pastelaria ou antes de comermos um pão cheio de queijo e manteiga, podemos perfeitamente ter estas barrinhas na nossa mala e para qualquer situação em que precisamos de comer um pequeno snack, temos à mão essas ditas barrinhas. Estas barrinhas não são substitutos de refeição. Porquê? Porque temos ali só 11 gramas de proteína. Se tivéssemos 21 gramas de proteína e todas aquelas vitaminas e sais minerais que eu falei anteriormente, podemos então dizer que sim, que seriam substitutos de refeição. Aqui não, elas só podem ser usadas como um pequeno snack. Cada barrinha tem 130 calorias e tem apenas e tem 3 gramas de fibra. O que é que acontece quando comemos estas barrinhas? E já falei com algumas pessoas que sentem o mesmo. Há uma maior necessidade de beber água, não é? Porque tem muita fibra e então essa fibra precisa de água para poder aumentar o espaço e expandir-se no nosso estômago. Portanto, sempre que comemos uma barrinha destas, devemos acompanhar com um bom copo de água. Depois temos os suplementos que acompanham sempre aqui a nossa linha, a nosso plano Body Mission. É o chá, a nossa proteína em pó e o Pro Balance. E porquê que devemos usar cada um deles? Quais são os argumentos que devemos usar? Primeiro, quando nós estamos a fazer um programa de emagrecimento ou não, também quando estamos diariamente, devemos consumir entre 1,5 litro a 2 litros de água. Esta é uma forma agradável de beber água, mas ao mesmo tempo conseguimos desintoxicar, conseguimos drenar, conseguimos de alguma forma até queimar mais calorias
porque temos uma planta aqui presente nesta mistura de chá, de ervas, que é o chá verde, que tem esse efeito efetivamente termogénico. Depois temos a erva mate, que ajuda na digestão, assim como o rooibos, e o pau d'arco, que tem a particularidade de fazer uma eliminação de toxinas. Quando nós estamos a emagrecer, e como eu vos expliquei, portanto, o nosso organismo tem que ir buscar as reservas para transformar em energia, há aqui alguma produção normal, não é normal, é uma produção normal de toxinas. E temos que arranjar alguns antioxidantes, alguma planta que também seja antioxidante, que nos ajude a limpar todo esse lixo metabólico que se vai formando pelo processo de emagrecimento. E o pau d'arco é efetivamente uma das plantas que tem essa capacidade. Depois também a flor de ortiga, que é anti-inflamatório. As senhoras, por exemplo, sentem isto muito quando estão mais inchadas, a fazer mais retenção de líquidos. Isso são processos inflamatórios do organismo, portanto, a raiz de ortiga vai contrariar todos esses processos inflamatórios. Depois temos a citronela, que acaba por dar também mais aroma, e a raiz de alcaçuz, que ajuda aqui a nível do inchaço abdominal a diminuir. Qual é a sugestão que eu faço sempre? É 2 colheres de sopa para 1 litro de água, ferver bem a água, esse litro de água, colocar 2 colheres de sopa, desligar, deixar ficar a fazer a infusão e depois ali 5 a 7 minutinhos coar o chá, não deixar as plantas lá dentro, coar o chá e ir bebendo ao longo do dia. Podemos bebê-lo frio, podemos bebê-lo podemos colocá-lo numa garrafa, juntar uns pauzinhos de canela, umas casquinhas de limão, umas folhinhas de hortelã e colocar no frigorífico fazendo quase um chá gelado, ou então podemos colocar numa caneca, levar ao micro-ondas e também aquecer. Portanto, isso já é um bocadinho ao gosto de cada um. Bebemos 1 litro de chá e 1 litro de água. Depois, quando estamos a fazer emagrecimento, estamos também a ficar mais flácidos, certo ou errado? Parece que estamos a perder massa muscular e isso é realmente uma consequência do mau emagrecimento, de uma forma não sustentada. Lá está a importância daquela proteína toda que eu falei, que os batidos têm e que as sopas têm, que os cereais também têm. E para conseguirmos então ter a segurança maior de conseguirmos manter esta massa magra, há sempre necessidade de adição da proteína. A proteína vai também acabar por nos ajudar a controlar mais o apetite, porque tem essa capacidade de nos saciar, e eu costumo dizer que pode ser consumido ao longo do dia, à meia da manhã, à meia da tarde, mas que é uma ceia ideal. Antes de irmos para a cama, agarramos em 125 ml de leite, se quisermos ter mais proteína ainda, ou de água, juntamos aqui uma medida rasa, uma colherzinha rasa, e podemos tomar, então, antes de dormir, tem aquele sabor agradável a baunilha, e vamos então sentir-nos um bocadinho mais aconchegados, não é? Vamos com o coração um bocadinho mais quentinho para a cama, que às vezes precisamos. Depois temos aqui também o nosso ProBalance. E porquê que o ProBalance é importante? Porque tem uma junção de vários minerais e oligoelementos, que são minerais, são realmente substâncias que nós necessitamos para várias funções metabólicas, enzimáticas, no fundo para o funcionamento das nossas células, e que vai acabar também por nos dar mais energia, porque às vezes quando nós fazemos um plano de emagrecimento, sentimos mais fadiga, sentimos mais cansados, mais tristes, mais irritados. Todas essas coisas nós já passamos quando estamos a fazer dieta, ou pelo menos nos primeiros tempos em que estamos a fazer dieta. E aqui este ProBalance vai nos ajudar a manter esse equilíbrio. Além de que tem também aqui, então, um oligoelemento muito importante, que é o crómio. E o crómio o que é que faz? Diminui a vontade de comer doces. Que para as pessoas mais golosas é muito importante, para aqueles... estou a falar, lembrar-me da expressão em inglês, que são os sweet lovers, portanto, aquelas pessoas que gostam de comer um chocolatinho aqui, ou à noite gostam de comer um chocolatinho, gostam de ver televisão e estar a comer umas bolachinhas, gostam de comer ali umas gomas, gostam de assim desse género de coisinhas. O crómio funciona muito bem. O modo de tomar são 4 comprimidos às 3 principais refeições, pequeno almoço, almoço e jantar. Depois eu fiz aqui uma venda cruzada, ok? Trago aqui um produto que acho que é super importante para o programa Body Mission, que é o Fiber Boost. Que às vezes pode não ser tão pensado aqui nesta dieta, mas acho que é muito importante. Principalmente para as pessoas que, por um lado, têm maior prisão de ventre, que têm um intestino mais preguiçoso, que sentem um maior inchaço abdominal, e também para as pessoas que têm mais apetite. Porquê? Porque aqui temos então a existência de 3 fibras diferentes, que é a alfarroba, a goma, a guar-guar e o conjac. E estas fibras têm a capacidade de... São fibras solúveis,
Logo, isto significa o quê? Que elas se dissolvem, não é? Se forem insolúveis, elas não se dissolvem. Se forem solúveis, elas dissolvem-se. E são solúveis em quê? Em água. Quando nós tomamos estas fibras com água, e este produto deve ser preparado, como está aqui, dissolver as 2 colheres de medida em 300 ml de água e beber de imediato, essa preparação vai fazer com que quando chega ao nosso estômago, peço desculpa, vai acabar por aquela água em contacto com a fibra que é solúvel aumentar de volume, portanto vai começar a inchar e vai produzir um género de uma gelatina. Aliás, se vocês fizerem um dia, título de experiência, prepararem o Fiber Boost na água e deixarem ficar lá, e passado meia horinha vocês vão ver aquilo que forma uma gelatina. Essa gelatina, se formar dentro do nosso estômago, vai fazer tipo uma caminha, vai fazer com que nós tenhamos menos fome. E quando vamos comer, já não temos tanto apetite, já é muito mais fácil controlar aquilo que comemos. E é uma muleta importante, porque o nosso estômago é um saco. Ele estica e ele encolhe, certo? Portanto, as pessoas que têm peso a mais têm um saco maior. As pessoas que têm um peso normal têm um saco mais pequeno. E este processo de estica e encolhe é importante, por exemplo, haver aqui uma muleta, algo que nos ajude a fazer com que este encolhimento do nosso estômago seja de uma forma progressiva, seja de uma forma que não nos traga tanta fome, tanta angústia, às vezes até. Portanto, eu acho que é aqui um produto muito importante que vocês podem perfeitamente buscar com todos estes argumentos que eu falei e também oferecer às pessoas que fazem o programa Body Mission. Pessoas que dizem, ai, mas eu tenho muita fome, isto, um batidozito, toma sopa, isto não me vai chegar. Ok, então podem perfeitamente também adicionar aqui este produto. Ou até para aquelas pessoas que são extremamente gulosas, porque aqui também temos uma maior percentagem de crómio e lá está. Aumento da saciedade e diminuição da ingestão de doces. Portanto, isto são as minhas sugestões, é a minha sugestão que vocês podem perfeitamente aqui adicionar. Além dos suplementos, portanto, e além de toda a parte dos substitutos de refeição, também pode haver aqui o apoio online. Basta as pessoas se inscreverem no site Body Mission e conseguem também ter aqui algum tipo de acompanhamento. Podem preencher com os seus dados, ir vendo como é que está a progredir o seu emagrecimento, podem ver algumas receitas, podem até elaborar lá o seu próprio plano de nutrição. Portanto, aqui está tudo igual, não há grandes novidades, mas eu vos quero mostrar, então, são estes planos que eu desenhei, juntamente com o LR, de 4 semanas de apoio para as pessoas que fazem o programa Body Edition, para que elas não se sintam perdidas, para que elas tenham tipo um guia onde podem seguir para fazerem as suas refeições. Temos 2 tipos de plano, temos o plano de carne e peixe e também temos o plano vegetariano para quem não quer comer carne e peixe, ou então para quem quer de vez em quando variar e fazer um pratinho vegetariano. Vocês têm acesso a todos estes planos na zona de downloads, mas eu vou falar aqui, vou mostrar aqui assim, uns exemplos. Vamos aqui olhar para a primeira semana, ok? Portanto, já sabemos que temos sempre o acompanhamento dos nossos suplementos, está ali no canto superior direito, já falámos anteriormente, não é novidade. E então aqui temos, por exemplo, no primeiro dia de manhã, a pessoa pode fazer um batido de morango, por exemplo, e pode adicionar até alguma fruta, também já vamos ver algumas sugestões como é que podemos fazer batidos de uma forma diferente, isto é onde a imaginação nos levar, desde que não vamos adicionar mel ou sei lá, chocolate líquido ou qualquer tipo de coisa que vá depois disparar, deixa de haver a vantagem de comer um batido e aquilo já não tem nada a ver com aquilo que nós pretendemos no final da linha. Depois, à meia da manhã, por exemplo, comer um ovo cozido. Depois ao almoço, fazer uma refeição em que mastigamos e podemos comer um peito de frango grelhado com 3 colheres de sopa de arroz, ter aqui algum controle nos hidratos de carbono e uma salada de alface. Depois ao lanche, lanchar uma peça de fruta e jantar a sopa, por exemplo, aqui a sopa de caril da linha Figo Active. E à ceia, já sabem, podem sempre recomendar, se quiserem, a nossa proteína. Isto é um exemplo, podemos ir aqui, por exemplo, dia 2 temos os flocos crocantes com bocadinhos de framboesa, podemos ter umas framboesazinhas, à meia da manhã comemos uns palitos de cenoura, vamos almoçar um lombinho de salmão grelhado com 2 rodelas de batata doce e brócolos, à tarde vamos lanchar um iogurte magro ou um iogurte de soja sem açúcar com 6 amêndoas e à noite fazemos um batido de baunilha. Portanto, tem aqui várias sugestões, por exemplo, dia 5 temos uma omelete,
com 3 colheres de sopa de cuscuz e com espinafres salteados. No dia 7 temos uma posta de maruca cozida com 3 rodelinhas de batata doce e feijão verde. Portanto, podem ter aqui várias sugestões, podem comer uma tacinha de pipocas como um snack, ou podem também fazer um queijo Babybel light com 3 nozes. Portanto, aqui no fundo as pessoas terem alguma orientação para não acontecer aquilo que eu vos estava a dizer, por exemplo, como aconteceu ontem na consulta, em que eu estava a ouvir a minha paciente a queixar-se que tinha gasto imenso dinheiro, mas que não teve acompanhamento e que não tinha sugestões depois do que como é que podia comer, ou como é que podia, como é que ela podia inserir refeições no seu dia-a-dia normal, até em família, não é? Por exemplo, a pessoa almoça com a família. À noite é mais fácil comermos uma sopa com a família, mas à hora do almoço, nós estamos a comer sopa a um batido e eles estarem a comer um peito de frango grelhado, convenhamos, não é? Nós também nos apetece mais comer o peito de frango. Portanto, aqui é uma forma de nós inserirmos a alimentação na vida da pessoa, ok? E não fazer com que a alimentação seja a dominante na vida da pessoa, de forma a que ela não consiga também partilhar certos momentos, quer seja com a família, quer seja com os amigos, ou quer seja mesmo só a necessidade que ela tem de comer de faca e garfo e de mastigar. Depois temos aqui também a nossa plano vegetariano, vamos só ver aqui alguns exemplos, desculpem, tenho que beber água. Em que temos aqui um exemplo, por exemplo, um estofado de soja no dia 2, com 3 colheres de sopa de arroz e feijão verde, temos um bocadinho de lentilhas, que é ótimo, no dia 1. Temos também aqui um hambúrguer de soja com 3 colheres de sopa de arroz no dia 6 e couves de Bruxelas. Portanto, é aqui umas sugestões para quem não quer comer carne e peixe, também um plano com 4 semanas, mas que lá está, eu também posso comer carne e peixe uns dias e comer alimentação vegetariana nos outros. E vocês oferecerem isso às pessoas, ainda estão a dar mais opções de escolha do que aquelas que já estão habitualmente na sua forma de se alimentar. Portanto, podem ir um bocadinho mais além e fazer até novos pratos. E depois temos as nossas receitas, também com os nossos próprios produtos. Temos aqui 2 sugestões, que vocês também vão ter acesso, ou já têm acesso, já podem ter visto. Por exemplo, acho que funciona super bem comer um ovinho cozido com qualquer uma das sopas, picar um ovinho e pôr por cima, acompanhar a sopa e comer por cima um queijinho fresco, uma água com 1 ou 2 bolachinhas de água e sal, para quem gosta de mastigar mais qualquer coisa. Por exemplo, saltear uns cogumelos e colocar também na sopa, ter um peito de frango cozido ou grelhado, desfiado, e fica super, super bem com a sopa de caril. Portanto, é um bocadinho onde a imaginação nos levar para não ficarmos só reduzidos única e simplesmente àquele produto na sua forma mais pura e mais simples. Porque as pessoas também gostam de comer coisas diferentes. Estamos sempre a comer a mesma coisa, vamos acabar por enjoar. Aqui temos então, na sopa de tomate, uma sugestão em que adicionamos cenouras, alcachofras e tomate. Portanto, fazer tipo um estofado, um salteado com estes legumes e colocar na sopa para de alguma forma mastigarmos, não é? Sentirmos os alimentos e aquela mastigação também nos traz mais saciedade. Depois temos aqui uma sugestão mais diferente, mas que também é muito saborosa, com a adição de brócolis e couve-flor à própria sopa de brócolis. Temos a sopa de tomate também aqui, onde podemos usar estas tortilhas de arroz integral, lá está. Podemos colocar um bocadinho de queijo cottage por cima das tortilhas, podemos colocar um queijinho fresco, ou então também aqui esta sugestão com a junção de um iogurte para dar uma maior cremosidade, em vez de ser só água, por iogurte natural, vai dar uma maior cremosidade à sopa. E a mesma coisa com os nossos batidos. Podemos usar os nossos batidos de morango e colocar banana, colocar pedacinhos de morango, bater tudo muito bem, fazer ali realmente um puré quase de fruta. Podemos fazer também aqui esta sugestão com gelo picado, agora quando temos que ficar um bocadinho mais quente, que é tipo um granizado com o batido de café, mas também podem fazer com o batido de chocolate. Podem juntar também aqui fazer, por exemplo, este batido mix de chocolate com café, que fica super saboroso para quem gosta dessa junção. Podemos fazer cubinhos com os nossos batidos. Aqui está uma sugestão de cubinhos de chocolate para aquelas pessoas que são mais golosas. Então preparam o batido com bebida de soja ou com leite, colocam naqueles crevetes que vão ao congelador
e em vez de comerem gelados, tiram 2 ou 3 cubinhos e comem ali à noite enquanto estão a ver a sua série ou a sua novela em frente à televisão, são realmente formas diferentes e eu acho que vocês também, alguns já têm as vossas formas, que já têm visto, de fazerem produtos diferentes resultantes destes batidos ou destas sopas, mas é onde a imaginação vos levar, desde que consigam cumprir realmente e não adicionar produtos que não são nada interessantes nutricionalmente e depois vão fazer disparar as calorias do plano. Então, quais são as soluções Body Mission que nós podemos encontrar? Temos, desde logo, o nosso plano Body Mission para 3 meses, 1.200 pontos, onde podemos escolher 15 produtos da nossa linha LR Figo Active, portanto é uma escolha livre, ou levam mais batidos, ou levam mais sopas. Isso agora é cada um é que escolhe conforme lhe for mais conveniente. Tem sempre a adição de 3 proteínas, 3 ProBalance e 3 chás herbais. E tem então, no parceiro, tem um valor de 602,10€. Aproveitem, porque até dia 29 de fevereiro está com uma promoção de 22%. Depois temos o nosso Body Mission, o nosso set para um mês, que vale a 300 pontos. Tem então uma poupança de 11%, fica em 226,40 para este parceiro, em que podem então escolher também livremente 5 produtos da nossa linha LR Figo Active, onde têm também depois, como suplementos, neste caso, como é só para um mês, uma embalagem de proteína, uma embalagem de ProBalance e uma embalagem de chá herbal. Depois também têm este Sale Set para 500 pontos, que tem uma promoção com 15% de desconto, em que podem também escolher 8 produtos da linha LR Figo Active. Não têm aqui então a adição dos suplementos, é só mesmo a parte dos suplementos alimentares, dos substitutos de refeição, peço desculpa, e têm também a oferta de 25 copos de papel e um set de stickers e também o cartão Figo Active com o guia rápido. Portanto, são estas as promoções que têm que agarrar até ao final deste nosso mês de fevereiro. E antes de me despedir, eu vou aqui só ver, vou só aqui mostrar-vos alguns exemplos de pessoas que já fizeram o programa Body Mission e que são pessoas novas. Eu costumo olhar para estas imagens e costumo tentar perceber como é que as pessoas eram antes, qual é que era a vida delas antes e qual é que era a vida delas depois. Parece que antes estamos a falar da mãe ou da avó, não é? Uma pessoa mais velha, mais cansada, com um ar mais desgastado, que se calhar nem tinha assim tanta vontade de se ver ao espelho, que não tinha grande autoestima, que subiam as escadas e chegava lá acima completamente, desculpem a expressão, língua de fora, que tinham menos amor por si próprias, não é? E depois vemos completamente pessoas mudadas, que perderam 10, 15 quilos, até só podem ter perdido 5 quilos. Era aquilo que elas precisavam para se sentirem bem com elas próprias, para olharem no espelho, sentirem mais confiança, sentirem que estavam de volta, sentirem-se mais saudáveis, mais ativas, já se dobram melhor, já correm melhor atrás dos filhos, já conseguem fazer tanta coisa que antes não conseguiam. E é isso mesmo que estas imagens acabam por nos transmitir. E agora eu vou rapidamente aqui ao nosso chat, ver aqui algumas questões que vocês possam ter tido. Vamos lá ver. Aqui o Adriano diz que está em França e queria saber como é que pode depois ter acesso à formação. Ela vai ficar no canal do YouTube da LR, talvez amanhã, no máximo depois da manhã, e pode perfeitamente aceder e ver toda a gravação. A Gina diz aqui, falou em bebida de soja, pode ser outra bebida vegetal? Poder pode, mas o problema das bebidas vegetais é o nível proteico. A bebida de soja é a única bebida que se consegue ser mais semelhante a nível proteico do leite de vaca. Por isso é que nós falamos em bebida de soja, porque assim, quando a pessoa prepara o seu batido ou come os seus cereais com bebida de soja, vai conseguir incrementar a proteína. Quando falamos, por exemplo, em bebida de aveia, já tem um menor teor proteico. E atenção, quando forem comprar, olhem sempre para os ingredientes que vão lá escritos. Não devem de conter açúcar, não devem, não podem conter açúcar. Mas isto aqui também não é uma tirania, não é? Portanto, se a pessoa gosta de fazer com bebida de amêndoa
ou gosta de fazer com bebida de aveia, podem fazer perfeitamente. Não vejo mal nenhum. Não vão ter é tanta proteína. Aqui, aqui falam em bebida de aveia. Uma pessoa. Desculpem que eu já estou aqui meio perdida. A proteína, a pessoa que é alérgica ao leite pode tomar a proteína? Não, não pode. A proteína em pó, que é como suplemento, não pode. Pode fazer os batidos proteicos, os batidos substitutos de refeição pode-os fazer. Mas a proteína não, porque a proteína tem as proteínas do soro do leite. Portanto, a pessoa que é alérgica ao leite é alérgica às proteínas do soro do leite. As pessoas que têm intolerância à lactose são intolerantes à lactose, que é o açúcar do leite. Não lhes vai acontecer nada de mal se ingerirem lactose, pode acontecer no máximo ficarem com desarranjo na barriga, sentirem-se mais inchados, mais nauseados, mais gases, por aí. Mas a pessoa que for alérgica às proteínas de leite de vaca, se comer algum alimento que o tenha, pode realmente desenvolver uma reação alérgica que até pode colocar em risco a sua própria saúde. Portanto, essa parte não. Podemos usar em panquecas ou bolos. Podem usar perfeitamente. Deve estar a falar do Fiber Boost. Sim, porque é uma forma de nós darmos mais consistência às nossas panquecas sem estarmos a juntar farinha. A proteína pode ser ingerida à noite ou de manhã, conforme for mais produtivo. Até para quem faz exercício físico, pode ser logo consumida após praticar o exercício físico. Tem mais vantagens. Aqui a Maria até adiciona algum grão de bica às sopas, para as mastigar. Sim, 2 colherzinhas de sopa de grão de bico, tudo bem. O Tony irá aqui dizer: boa noite, necessito que me possa esclarecer sobre a preparação das sopas, pois a quantidade de colheres recomendada, a sopa fica muito espessa. Então, se sente isso, basta reduzir 1 colher. Não sei se está a fazer com colheres medidas, está a fazer com colheres de sopa, porque depois o problema é que a minha colher de sopa pode ser mais pequena que a colher de sopa do Tony, e para mim funciona com aquela quantidade, e para o Tony, se fizer aquela quantidade, já fica demais. Até vocês podem comprar umas balanças, ou então têm em casa, quem tem robôs de cozinha, como por exemplo a Bimby, ou então comprar, também é muito acessível comprar uma balança daquelas de cozinha e pesar o pó, não é? E é mais ou menos 30 gramas de pó, sendo assim não há qualquer tipo de conflito, é só colocar essas mesmas 30 gramas de pó para os batidos, para as sopas, ou então para os cereais também 30 gramas. Pronto, há aqui muito esta história da colher de sopa. Pronto, eu acho que o melhor que tem a fazer é realmente arranjar uma balançazinha, que é muito acessível e pesarem, porque senão lá está, a colher de sopa da Carla pode ser completamente diferente da colher de sopa do Tony. Sim, do pó, 30 gramas do pó. Então, alguém estava aqui a pedir para ver as promoções novamente, eu vou passá-las novamente rapidamente. Portanto, mas depois também está acessível em certeza no vosso site da LR. Portanto, aqui está a promoção para o Body Mission de 3 meses, para o Body Mission de 1 mês e para o Sale Set, que tem então só os substitutos de refeição. Muito bem, para terminar, quero deixar-vos com esta frase muito filosófica,
que é, imaginem uma nova história para a vossa vida e acreditem nela. Porque às vezes nós não acreditamos em nós próprios, achamos que não vamos conseguir, vamos sofrer muito, vamos estar sozinhos nesta caminhada, nesta jornada, mas não. Portanto, e isso é que vocês têm que transmitir aos outros que estão juntos com eles e que vão ajudá-los a atingir os objetivos. Quer seja no programa Body Mission, quer seja no negócio de LR, quer seja na vida, na vossa própria vida. E com tudo isto, me despeço, desejo-vos uma boa noite. Vou agradecer-vos desde já a vossa presença aqui na nossa formação e vamos nos vendo por aí. Muito obrigada.